Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Mais uma aula, sexta aula já. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre notação científica, tá? Essa sequência de atividade, essa atividade específica vai falar de notação científica, que são os usos das potências, que nós já vimos já no ano passado, tá? E agora vai retornar agora com alguns detalhezinhos a mais, algumas normas a mais. Então, é só prestar atenção que a gente vai usar as potências para representar esses números. Eu vou dar alguns exemplos que vai ficar bem mais fácil. Olha só. Então, olha só, meu povinho, vamos finalizar essa unidade, a última atividade que temos aí, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre notação científica, tá? Então, é muito importante que tenha algumas coisinhas para a gente fazer a leitura. Então, começando aqui na página 29, tem uma medida aqui, que ele fala, na atividade 3, que fala um pouquinho sobre o TCA. Durante a realização do TCA, o grupo analisou também uma conta de água da escola e identificou que o consumo médio mensal era de 33 metros cúbicos, ou 33 mil decímetros cúbicos. Denise apresentou no seu trabalho essa informação escrita da seguinte maneira: 3,3 vezes 10 à quarta potência, decímetros cúbicos, tá? Percebam que a notação científica que a gente já viu no ano passado. Esses 33 mil, ela colocou aqui dessa forma, e como a notação científica só pode ter um número na frente da vírgula, ela colocou o expoente referente à quantidade de zeros que nós temos aqui, mais esse 3 aqui, porque a vírgula parou aqui na frente. Então, por isso ficou esse 4. E aí tem esse tome nota. Aqui era só a leitura mesmo, tá? Esse tipo de resposta é utilizado para simplificar a escrita de números muito grandes ou muito pequenos por meio da potência de base 10. E nós já vimos nos anos anteriores. E é conhecida como notação científica. Um dos fatores deve ser maior ou igual a 1 e menor que 10. E o outro a potência de 10. Ou seja, esse número aqui tem que ser menor que 10 e maior que 1. E aqui tem que ter a potência de base 10. E é justamente isso que nós vamos fazer na nossa próxima atividade, que é a atividade 4. Tá? O Gabriel ficou muito curioso e pesquisou na internet algumas unidades de medida muito grandes ou muito pequenas. Ele primeiro fez a aproximação dessas medidas e depois expressou-as em notação científica. Vamos conhecer as descobertas de Gabriel e preencher a tabela com as aproximações e a notação científica. Aí, voltando aqui para a página seguinte, nós temos aqui uma unidade de medida utilizada na astronomia que corresponde à distância que a luz é capaz de percorrer em um ano no vácuo. É chamado de ano-luz. E aí ele descobriu que um ano-luz equivale a 9.460.530.000.000 de quilômetros. Ou seja, em um ano a luz viaja essa distância aqui, certo? E aí o que ele fez? Ele pegou e colocou aqui, dessa forma aqui. Tudo bem? Então ele só desceu para cá. E o que a gente vai precisar fazer na aproximação? Na aproximação a gente vai colocar o valor mais ou menos próximo, tá? Então, por exemplo, 9 trilhões, ele está mais perto de qual? Então, ele está mais próximo de quanto? Tá? Então, vocês vão colocar aqui a aproximação dele ainda na casa dos 9 trilhões, tá? Então, aqui vocês vão escrever. Então, escrever a aproximação, tá? Por exemplo, vamos pegar aqui essa questão aqui que eu deixei aqui em cima. Esse número que eu coloquei, o 2 bilhões, 321 milhões e 200 mil, ele aproximado, eu vou colocar ele mais ou menos, ele tá mais aproximado de 2 bilhões e 300 milhões. Então essa é a aproximação que eu vou fazer aqui, tá? Eu só vou ajustar aqui bonitinho, certo? Então essa é a aproximação que eu fiz. Vocês vão fazer a mesma coisa aqui, a mesma coisa aqui e a mesma coisa aqui embaixo, tá? Inclusive esse número aqui. E aí a notação científica, como é que a gente vai escrever? Então a notação científica, eu vou fazer aqui no exemplo para vocês verem, é a mesma ideia. Então como é que eu vou escrever? Eu vou copiar os primeiros números, tá? No caso eu posso até usar os 3 primeiros. Então 2,32, ele é o número que é menor que 10 e maior que 1. Aí vezes o pontinho, 10, e aí eu vou contar as casas decimais. Então aqui 1, 2, até chegar no 3, tá? Até chegar nesse 3 aqui na frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então aqui a potência é a potência 9. Certo? Então aí o numeral que vai aparecer aqui é o 9. Então esse é o número correto escrito em notação científica. E aí vocês farão o mesmo aqui, tá bom? Sempre em notação científica.
A mesma coisa vocês vão fazer com este daqui, vão escrever a aproximação e a notação científica. E vão seguir a mesma coisa com este daqui. Só que esse daqui, o que acontece? Ele é um número muito pequeno, esse número com vírgula, a vírgula vai parar aqui na frente do 9, tá? E aí o expoente vai ficar um expoente negativo, é como se aqui ficasse menos, tá bom? Mas a ideia é a mesma. E na última questão, para a gente fechar então essa unidade, vocês vão pesquisar para mim na internet, aproveitar que vocês têm, uma unidade de medida, além dessas daqui, que pode ser escrita em notação científica. Aqui está para dizer para um colega fazer essa escrita na anotação, mas façam você mesmo, tá? Então procurem qualquer tipo de notação científica de números muito grandes ou números muito pequenos, tá certo? Então só para lembrar, as atividades estão na página 30 do Caderno da Cidade, e aí eu vou deixar vocês fazerem, tá? Tirem as fotos, me enviem, estou aguardando para poder corrigir e dar a devolutiva de vocês. Um forte abraço e até a próxima.